Bom, Rê, boa noite. Seja bem-vinda para mais uma live aqui e compartilhar, né, o seu conhecimento, que é fantástico para a gente. É um orgulho ter você aqui na Treinando Online e eu tenho certeza que quem está assistindo também está muito feliz, tá? Que bom, também posso dizer que estou muito feliz de participar mais uma vez. Sempre fico nervosa, porque para mim é uma metodologia ainda muito desconhecida, né? Tá ao vivo, sem nenhum aluno em volta, mas é uma quebra de paradigma aí para a gente poder ajudar quem a gente gostaria, né, que recebesse informações de qualidade, né? Vamos dar o nosso melhor aqui hoje. Show de bola. Bom, vamos direto ao assunto, tentarmos ser bem objetivos para ver se a gente consegue cumprir com 1 hora, tá? Eu vi que Tá você está certo. arrumando aí, Rê, para tentar, Tô. não sei se você consegue ver, está cortando um pouquinho da sua cabeça. Isso, ou ficar um pouquinho para trás. Tá bom, Tá bom. beleza. Bom, Rê, no planejamento nutricional, performance e emagrecimento são compatíveis? As duas coisas conseguem andar juntas? Vamos lá, né? Lembrando só que essa é a nossa segunda live sobre nutrição. E aí eu queria só relembrar 2 pontos, Sim, acho que sim. foram principais da primeira live, que tem conexão com o que a gente vai falar hoje. Primeiro, para quem não assistiu a primeira live, quais são os objetivos da nutrição esportiva, principalmente quando a gente fala em ginástica rítmica, mas não somente na ginástica rítmica, porque muitas vezes as pessoas acham que procurar um nutricionista do esporte é só para o atleta emagrecer, né? Então, na primeira live a gente falou com mais detalhes, é claro, mas os objetivos são muitos, e os principais a gente listou aqui. O primeiro, obviamente, quem é atleta de alto rendimento procura melhora de performance. O segundo, é uma obrigação do nutricionista trabalhar a saúde desse atleta, a longevidade. Não adianta ele dar o melhor resultado agora, mas ele se quebrar brevemente, ter muita lesão, enfim. Um terceiro objetivo, caminhando junto com a saúde, é de fato a prevenção de lesão, mas não só lesões como algumas síndromes, como é a que a gente discutiu muito na primeira live, as REDs, né, que antigamente eram chamadas de tríade da mulher atleta, que envolve muito a magreza e uma série de doenças, na verdade quase que 10 doenças. E depois, obviamente, a gente falou que a nutrição sim pode ajudar na mudança da composição corporal, no emagrecimento, mas nutricionista no esporte não é sinônimo de preciso emagrecer, né? Exato. Então, quem não assistiu e tiver interesse, a gente tem aí o resumo, né? E também tem toda a live gravada disponível no Insta da Treinando Online, então fica aí para quem tiver interesse. E aí, retomando essa sua primeira pergunta aqui, né? Você me perguntou se no planejamento nutricional, performance e emagrecimento são compatíveis. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a performance. Quando a gente fala em desempenho esportivo, né, é óbvio que o atleta quer sempre melhorar e deve querer, mas a performance ela depende de inúmeros fatores, né? Dentre eles a nutrição. Então vamos imaginar que pensando na nutrição, o atleta, por exemplo, vai sair para um treino ou para uma competição onde ele quer ter excelente performance, como se ele fosse um carro que está começando a sair de viagem, né? Então, quando a gente organiza o nosso carro para viajar, a gente precisa que o tanque esteja cheio. Então, de fato, a nutrição, ela é um combustível para o atleta, e se a gente oferecer o melhor combustível, esse carro vai render mais. Mas também é importante, né, que esse carro ele tenha as suas peças articuladas, lubrificadas, e os nutrientes também fazem isso com os nossos atletas. É importante que o pneu não esteja careca, né? Enfim, nem sei se usa esse termo ainda, mas né, aquele pneuzinho que já está gasto, né? Então é importante que a gente mantenha a integridade de articulações, de músculo, enfim. Assim como é importante que o motorista esteja atento, né? Então, o psicológico do atleta tem que ajudar também. Então, não é só o treino, a nutrição, mas enfim, é importante que o atleta esteja emocionalmente preparado para isso. Então, a nutrição, ela visa a melhor performance. Eventualmente, o emagrecimento também faz parte da performance, né? Então, vamos imaginar que esse carro que está saindo de viagem, ele pode estar com o porta-mala lotado, né, no limite, e aí esse carro viaja super pesado, numa velocidade mais lenta, e talvez se eu tirar um pouquinho desse peso, esse emagrecimento, portanto, pode ajudar a performance.
Mas é importante que esse emagrecimento ele aconteça de forma gradativa, porque às vezes a performance e o emagrecimento tornam-se incompatíveis quando eu quero que o atleta emagreça de uma hora para outra. Porque aí eu quero tirar esse peso, né, do porta-malas de uma hora para outra, e para tirar todo esse peso, muitas vezes eu tenho que tirar quase que todo o combustível do carro, né? E aí eu melhoro de um lado, né, deixo o porta-mala mais leve, mas ao mesmo tempo esse atleta não tem combustível para dar conta do treinamento. Mas se eu for tirando aos poucos, esse atleta não vai sentir tanto. Então a performance vai aparecendo, né, porque eu estou ficando mais leve e o sofrimento não é tão grande. Então a gente precisa aprender, né, a gente falou um pouquinho isso na primeira live, a ressignificar a alimentação, né, para que o atleta não seja tudo ou nada, né? Hoje eu como de Exato. tudo, no limite, amanhã não como nada, porque eu preciso emagrecer de hoje para amanhã. Então, se a gente fizer de forma gradativa, a performance e o emagrecimento, eles podem ser compatíveis sim. Não, perfeito. Eu acho que é igual aquele exemplo que fica até um pouco mais claro, que em algumas pesquisas que nós fizemos na universidade e outros estudos que comprovam isso com corredores, né? Seja amador, seja profissional. Quanto maior o percentual de gordura, menor é o desempenho. Tem uma relação completamente direta e inversa, né? Então, ao passo que ele vai emagrecendo, né, ou seja, diminuindo seu percentual de gordura, automaticamente a sua performance melhora. Então, na corrida, acho que a gente consegue enxergar. Mas, se fizer uma dieta maluca, né, daquela de restrição severa, é óbvio que ele não vai conseguir correr. E a gente viu vários casos de pessoas que falaram, fui correr, era para correr 10K, aguentei correr 6 porque eu não sei, passei mal, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Não, legal, show de bola. Bom, já vou aproveitar e falar do emagrecimento, que acho que é o debate, assunto de todo mundo, né? E parece que nutricionista é o para-raio de perguntas de como eu faço para emagrecer, né? Então, acho que todos os nutricionistas que estão com a gente sabem que vai da avó ao sobrinho, à neta, aos amigos, aos primos, todo mundo vê nutricionista e pergunta, que é um debate mundial. Mas no mundo do esporte também, né? Os atletas também têm essa preocupação. Então, já vou fazer de cara algumas perguntas, né? São 4 aqui específicas sobre esse tema, mas a primeira que eu vou fazer é a seguinte: emagrecer é sinônimo de perder peso? Pois é, né? Essa é uma um mito enorme, né? Muitas vezes as pessoas acham que, eu subi na balança, eu estou mais leve, então eu estou mais magro. E não. Na verdade, emagrecer significa diminuir gordura corporal. Então a gente tem que fazer esse foco, porque tem muito atleta, por exemplo, que deixa de tomar água porque ele quer ficar mais leve ao final do treinamento, ou não toma água à noite para amanhecer mais leve. Então, de fato, ele perde peso quando ele perde qualquer componente do seu corpo, né? Nosso corpo é composto por massa gorda e massa magra. Na massa magra a gente tem osso, tem água, né? A gente tem uma série de componentes essenciais. Músculo, obviamente. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando em reduzir a massa gorda. Então, parece uma pergunta bem óbvia, bem besta, né? Mas muita gente acaba cometendo loucuras tentando perder peso, quando na verdade essa pessoa não está emagrecendo. E quando a gente foca na GR, nenhuma das meninas é pesada no dia da competição e o juiz vai anotar porque isso conta ponto. Não é o peso que conta, é a estética. Então, se eu estiver desidratada, o juiz não vai perceber, porque a água corporal ela não está exatamente ali embaixo da pele, né? O que fica embaixo da pele é a gordura, que a gente chama de gordura subcutânea. Então, se eu tiver com 50 quilos ou com 49, porque eu tomei mais ou menos água, a gordurinha embaixo do colã ela vai aparecer do mesmo jeito, porque o que está aparecendo ali é gordura, e gordura não mistura com água, né? É só botar uma gota de óleo aí no copo que você vai ver que não mistura. Então, quando a gente falar em emagrecimento, a gente vai falar em reduzir o tecido de gordura, tá? Perfeito. Então, até fugindo do script de perguntas que nós fizemos aqui, então parece ser óbvio, né? Se eu me pesar todo dia, não faz sentido nenhum, né? Para emagrecimento, pensando... Ninguém emagrece de um dia para o outro, ou muito menos de um treino para o outro, fala, poxa, perdi 500 gramas, cara, emagreci, hein? Não existe isso, né? Na verdade, a perda de peso durante o treinamento ela é principalmente decorrente de perda de água, né? Se a gente for fazer cálculo aqui, que não é o lugar, né? Enfim, mas para perder 1 quilo de gordura eu tenho que gastar no mínimo aí 7.700 calorias. Nenhum treino gasta isso.
Então, na verdade, quando eu perco 1 quilo no treino, na verdade eu perdi 1 litro de água. Ficar pesando antes e depois só ajuda quando o nutricionista quer saber quanto de água o atleta está perdendo para calcular o quanto de água ele vai oferecer. Mas pesar antes e pesar depois não tem nenhuma relação direta com o emagrecimento, né? E pesar todo dia, em geral, causa uma grande ansiedade nas atletas, né? A minha recomendação, e não só minha, aqui eu estou só sendo uma interlocutora daquilo que a gente vê nos estudos, né? Sim. Mas o que se recomenda é que se pese no máximo 1 vez por semana, né? Porque há flutuações diárias, principalmente quando é atleta feminina, né? A gente percebe que, de acordo com o ciclo menstrual, sexual, a gente tem oscilações ao longo dos dias, ao longo das horas do dia. Então, pesar muitas vezes não é nenhuma alternativa viável quando eu penso em emagrecimento. Não, exato. Eu custo a entender e de onde surgiu isso, né? Pesar todo dia, ou pesar várias vezes ao dia, né? Acho que realmente tem uma relação muito mais psicológica do que... Acho não, né? Certeza. Bom, mas já pensando no emagrecimento, que é algo que todo mundo quer, existe uma fórmula para emagrecer o atleta, o cara muito bem condicionado, tem facilidade para emagrecer, então existe uma fórmula nutricional que fala, vamos aproveitar o cara que é bem condicionado, essa menina que é muito bem treinada, vamos jogar algo que seja mágico? O pozinho mágico, né? Seria muito bom se alguém descobrir aí a fórmula mágica para emagrecer, vai ficar bilionário, né? A gente vê que emagrecimento é uma luta constante em todos os nichos da sociedade, né? Eu vou demorar um pouquinho mais para responder essa sua pergunta, tá? Tá bom. Mas, enfim, porque é importante a gente entender. O emagrecimento, ele vem primeiro nos estudos e na ciência como uma obrigação, né, como um objetivo enorme para aqueles que são obesos. Então, muito do que a gente observa na literatura, na ciência, é aquilo que a gente observa de estudos feitos com pessoas que necessitam emagrecer. E aí, muitas vezes, a gente lê esse estudo e acha que se eu fizer a mesma coisa para o indivíduo magro, o resultado vai ser o mesmo e não é. É muito mais difícil você emagrecer alguém que já é magro, né, do que você reduzir a gordura daquela pessoa que tem gordura já em abundância. Então, às vezes, a gente recebe atletas aqui na seleção, e até depois da última live a gente recebeu um monte de perguntas, né, de pessoas que já são extremamente magras, mas que precisam, né, por conta da modalidade, emagrecer ainda mais. Então, qual seria a fórmula mágica para tudo isso? Não existe, existe um extremo esforço, e o primeiro passo a ser dado é entender que o resultado do nosso peso corporal é a diferença entre aquilo que eu como e aquilo que eu gasto. Então, teoricamente, um atleta deveria ter menos dificuldade de emagrecer do que aquele indivíduo que é sedentário. Se a gente focar na GR, né, que foram as perguntas que a gente recebeu, a maioria veio de galera da GR, por isso que eu estou focando também nisso. Sim, sim. A gente tem atletas que vão da infância à adolescência, em geral. Adultas, né, existem, mas a maioria está na adolescência. Se a gente pegar qualquer estudo feito com adolescentes saudáveis e sedentárias, não atletas, elas gastam aí de 1.400 a 1.700 calorias ao dia, porque são leves ainda, enfim, né? Uma criança de 8 anos e tal. Se eu pego uma menina da GR, esse gasto calórico aumenta substancialmente. Não porque a GR seja uma atividade que tem gasto calórico alto por hora, não tem. Correr gasta mais do que fazer um treino de GR. Mas como os treinos duram muito, né? 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas, o somatório dessa sessão de treinamento acaba me dando aí 600, 700, 800 calorias a mais de gasto. Então, se eu tenho um gasto maior do que a maioria da população, teoricamente, né, se eu comer um pouquinho menos do que eu gasto, eu já começo a ter um emagrecimento. Então, o primeiro ponto é uma questão matemática, mais ou menos. Eu tenho que comer menos do que eu gasto. Até aí, nenhuma novidade. Mas aí a questão é, como é que eu como menos? Como é que eu vou deixar de passar fome, né? Então, a nutrição, ela vai te ajudar nesse sentido. O que você vai comer, então eu vou comer menos, mas é aleatório.
Ah, então se eu tenho que comer tantas mil calorias, eu posso comer tudo na forma de brigadeiro? Ou então eu posso comer só lasanha e resolve? Mas na verdade eu tenho que combinar emagrecimento e performance. Eu tenho que comer um pouco menos, né? Mas desse menos tem que ter os nutrientes que eu preciso para treinar. E aí já começa eu preciso ter um nutricionista que me diga nesse valor um pouco reduzido, e não pode ser muito reduzido, né? Porque senão eu entro naquela síndrome que a gente falou na outra live, né? Então eu vou reduzir um pouco, mas nesse pouco que eu vou comer, eu tenho que ter todos os nutrientes necessários para eu conseguir treinar e para eu não adoecer. Ah, tá bom. Então eu tenho que comer menos, mas a fome bate, né? Então, como é que o nutricionista pode me ajudar também? A gente pode trabalhar gatilhos comportamentais e até alteração de nutrientes para que você sinta menos isso, né? Que você não sofra tanto quando você tem que reduzir a sua ingestão. Porque o que a gente vê é que as pessoas reduzem para o tudo ou nada. E essa restrição acaba gerando uma série de compulsões alimentares. Então a gente pode trabalhar alguns comportamentos que me facilitem, né, comer menos sem sofrer tanto. Entendi. Não, perfeito, ótimo. Bom, não foi tão longo assim. Te conhecendo, achei que você ia responder um pouco mais. Não, é porque eu estou esperando você perguntar o resto, porque eu vou dar continuidade, né? Muito bem. Bom, não existe fórmula mágica, obviamente, mas às vezes tem pessoas que acreditam ainda, né? Que acho que é um mal da nutrição. Fala, Dudinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Pô, vai numa filha loja. Aí chegando. Nossa filha. Chega no shopping, tem aquela ilhazinha de uma lojinha de suplemento, ou vai numa loja de suplemento, ou vai numa farmácia, e uma pessoa que não tem formação nenhuma em nutrição, mas o cara fala, quero aumentar minha massa muscular, não, eu quero potencializar o emagrecimento, que eu comecei a treinar, e todo mundo é nutricionista para falar, toma esse daqui, que esse você vai ver que você emagrece, porque tal pessoa tomou, tal não sei o que, eu vi na TV, ou a famosa tomou, enfim, não existe, gente, né, como a Renata acabou de mencionar, não existe fórmula mágica, né, são vários fatores que podem ter levado essas pessoas a emagrecerem rápido, mas com certeza não foi aquele comprimido que teoricamente, supostamente era mágico. Bom, entrando nesse assunto, suplementos nutricionais. O que você tem para me falar, Rê, de suplementos nutricionais para emagrecimento? Se existe alguma coisa, né, efetiva realmente 2020? Pois é, né? Então, é mais ou menos uma subpergunta, né, dessa que você fez anteriormente, só para a gente não ficar cansativo demais para quem está assistindo. Mas dando continuidade, de fato, é aquela história, ninguém descobriu ainda o suplemento que me ajuda a emagrecer. Até porque se alguém tivesse descoberto, a gente não estaria com 50 e tantos % da população acima do peso, né? O que a gente tem são alguns compostos que prometem, mas não cumprem, e a gente tem outros compostos que ajudam nessa questão de me fazer sofrer menos, né? Então, por exemplo, há muito tempo, cada hora é uma onda, né? Se falou muito sobre, por exemplo, óleo de coco, e a gente hoje sabe que o óleo de coco, além de não fazer milagre nenhum, desde sempre, quem estuda nutrição sabe que o óleo de coco ele tem um enorme percentual de gordura saturada, né? Então, 92% aí praticamente de gordura saturada. E essa gordura saturada, principalmente ácido graxo láurico, ela tem uma relação importantíssima com processos inflamatórios, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que um atleta de alto rendimento, o maior medo dele é ter uma lesão que o afaste das suas sessões de treinamento, né? E aí a gente está oferecendo para esse atleta um óleo que pode fazer com que ele aumente, né, os seus processos inflamatórios e chegue a desencadear essa lesão. A gente tem, por exemplo, nas membranas das células, receptores chamados de TLR4, né? Toll-like receptor 4. E esses receptores, eles estão relacionados a identificarem vírus, bactérias, para que a gente monte a nossa resposta imune, para que a gente crie respostas inflamatórias e resolva, né, esses vírus, essas bactérias que estão tentando nos atacar. E a gordura em excesso, ela também ativa esse receptor. Então a gente meio que engana nosso corpo, né? Então, poxa vida, eu tô achando que é um vírus ou é uma bactéria, eu vou me defender, eu crio uma inflamação toda, e na verdade não, né? Era alguém disfarçado, que é a gordura,
E essa gordura saturada em excesso do óleo de coco só vai prejudicar essa atleta ou esse atleta, né? Não precisa ser só a ginasta. Também já houve, né, outros produtos em moda, como cafeína, por exemplo. A cafeína, ela até pode auxiliar o atleta, principalmente em performance, né, porque ela é estimuladora. Muita gente usa cafeína para não dormir, por exemplo, enfim. Sim. Mas o processo de emagrecimento ela é extremamente coadjuvante, né? A gente não vai perder aí mais do que 300, 400 gramas por conta da cafeína se perder. E ainda é importante destacar que a cafeína ela tem alguns efeitos colaterais, né? E aí, quando a gente fala em ginasta, um dos principais é a desmineralização do osso, né? Fazer o cálcio do osso ser perdido. Então, a gente pode acabar aumentando o risco de fratura também dessa atleta. Então, na verdade, assim, vão surgindo modas, a gente vai estudando e vai identificando que aquilo não vai resolver. Né? Já houve também menção sobre o cálcio ajudando no emagrecimento, também pode ajudar, mas é bem coadjuvante, né? Também uma pessoa não vai perder mais que 300, 400 gramas, aumentando muito o consumo de cálcio. Fala-se um pouco sobre a capsaicina, que é um produto que a gente encontra em pimentas, né? E a capsaicina, na verdade, não é que ela vai aumentar o meu gasto de energia, porque tem gente que acha que vai aumentar o gasto de energia, né? Mas, na verdade, ela ajuda um pouquinho a gente a sentir menos fome, que é muito o que a gente vai discutir na próxima pergunta, né? Tá. Como é que eu tenho que gastar mais e comer menos? Como é que eu como menos sem sentir tanto? Então, comer um pouco de pimenta ao longo dos dias pode me ajudar a ter um esvaziamento gástrico um pouquinho mais lento, né? Então, a saída do alimento do meu estômago para o intestino, ela fica um pouco mais lenta. E isso faz com que eu sinta menos fome, né? Mas também é aquela história, não vou perder 20 quilos, nem 5 quilos, só porque eu comi um pouquinho de pimenta na refeição. O emagrecimento ele é um conjunto de comportamentos que exige esforço e que um comprimidozinho ou uma garfadinha daquilo não vai resolver, né? A gente precisa, de fato, se comprometer com esse processo e entender que tem que ser um processo lento. A gente tem quase que enganar o nosso organismo, porque se a gente for estudar, né, a história humana aí ao longo dos séculos, enfim, há pessoas que vêm de famílias que passaram muita fome, passaram muita necessidade. Então, vamos imaginar que você, João, veio de uma família que ficou presa em cavernas, né, que só encontrava alimento uma vez a cada semana, enfim. Então, provavelmente você vem de uma família que geneticamente foi, né, se aclimatando e foi criando condições de armazenamento de energia, né? Então, provavelmente você vai ser aquele que, perdão a expressão, né, mas que as pessoas falam, eu olho para o alimento e já engordei, né? Porque ao longo do tempo foi aprendendo a economizar energia, a gastar menos, né? Então, se o meu peso é a diferença entre o que eu como e eu gasto, e se eu gasto menos, qualquer coisinha que eu comer a mais, eu já começo a engordar, né? E tem outras pessoas não, né? De repente, um amigo seu, a família nunca passou por necessidade nenhuma, ele nunca precisou se adaptar a nada, então é aquele que a gente fala, poxa, aquele ali dá raiva, né? Magro de ruim, porque come, come, come e nada acontece com ele. Então, essas pessoas que geneticamente foram modificadas, elas precisam emagrecer lentamente, elas têm que comer menos, porém um pouco menos, porque se elas comerem muito pouco de uma hora para outra, elas vão ativar aqueles genes que dizem, olha, foi para a caverna de novo, né? Essa pessoa está passando por uma guerra, não tem alimento na família dela, porque o nosso organismo não sabe, não entende que é intencional, né? Vai achar que você está passando por um período avassalador e vai começar a economizar energia, inclusive tema da nossa outra live, né? Economiza energia até para fertilidade, aí, enfim, tem uma série de consequências. Então, resumindo, não existe suplemento milagroso e o processo de emagrecimento ele é trabalhoso, ele tem que ser feito aos poucos, não tudo ou nada, porque na hora que eu saio do nada e volto para o tudo, eu engordo tudo que eu perdi e às vezes até mais, e eu crio transtornos alimentares. Então, a gente precisa modificar a nossa relação com o alimento desde o início da carreira do atleta.
tá? Não, ótimo, perfeito. Então, realmente, né, por mais que a ciência e a tecnologia tenham avançado muito, não tem como, ou melhor, não existe um suplemento mágico realmente que você fala, não, eu vou tomar isso e vai me potencializar. Se alguém vende isso, se alguém foi numa nutricionista e ela te falou, te prescreveu, ou endocrinologista, saibam que algo saudável não é, né? A gente sabe que pode até existir alguma coisa ou outra, mas a gente sabe que tem muita coisa nada saudável envolvida, e aí pode até potencializar, mas está longe de ser algo que o atleta deveria usar. Até porque existe o doping, independente do seu nível de rendimento, né? Mas principalmente aquelas que almejam chegar em algum lugar, saibam que muita coisa que parece ser promessa e dar certo tem envolvimento com isso. Você falou dessa história do que os nossos antepassados viveram, tal. A Cíntia, a corredora aqui da Treinando Online e tal, acho que o Cíntia, se você estiver assistindo ainda, você é da família de grande fartura, né? Porque ela fala, eu sou a única que está assistindo aqui que quer aumentar, quer engordar e ela não consegue, tá? A dificuldade por questões genéticas. A Lid, lá de Jabuticabal, fez uma pergunta sobre o whey protein. Mas assim, para emagrecimento, ele não é uma estratégia, o whey protein, né? Não é uma estratégia para emagrecimento, como um suplemento nutricional, né? Até pode auxiliar. Tem alguns trabalhos já tentando, mas também de forma indireta. Na verdade, a proteína, é até uma coisa que a gente vai falar já, proteínas em geral, não necessariamente o whey protein, elas podem inibir, elas podem trabalhar modulando o neuropeptídeo Y. Então, na verdade, assim, a gente tem mediadores de fome e saciedade, né, no nosso cérebro, que fazem a gente querer comer mais ou querer comer menos. Então, até um dia eu estava conversando com a Bruna, que é uma das treinadoras aqui da seleção, e ela veio me trazer uma crítica de um outro profissional que ela tinha visitado da nutrição antes da gente se conhecer, né? Ela falou, poxa, mas a minha dieta que quero ganhar massa muscular é hiperproteica, e aí uma menina da equipe foi lá e que queria emagrecer e a dieta também era hiperproteica, é um absurdo, a nossa dieta era igual, tal. Lógico que dietas idênticas não costumam funcionar, mas para os dois objetivos a proteína costuma ajudar, desde que ela não seja excessiva, e a gente vai falar disso já. Mas a proteína consumida adequadamente em momentos pontuais, em quantidades certas, corretas, ela pode me ajudar a inibir um pouquinho aquela fome excessiva. Entendi, então, bacana. Não precisa ser o whey protein. Você pode... Tem trabalhos feitos com proteína de ervilha amarela, que é uma ervilha que a gente nem usa muito aqui no Brasil, né? Várias fontes de proteína tentando minimizar o impacto da fome. Por exemplo, principalmente para quem trabalha, que não vive só de ser atleta, né? As pessoas em São Paulo reclamam muito de, olha, a hora que eu saio do trabalho e estou indo para minha casa no final do dia, a fome vem desesperada, então... Quando eu chego em casa, se o jantar não estiver pronto, eu começo a abrir armário e começo a comer qualquer coisa que eu vi pela frente. Então, uma orientação para essas pessoas era sempre, olha, coma alguma coisa proteica no caminho. Não é para comer um balde, né? Mas sim, ali 5, 10 gramas de proteína naquele alimento vão te segurar um pouco a onda para que você possa chegar e jantar com cuidado e comer aquilo que estava previsto no seu planejamento, e não sair cegamente procurando qualquer coisa, né? Não, perfeito. E falar em emagrecimento, seja para atleta ou para não atleta, a gente sabe que não é, como você mesmo falou, não é só uma conta matemática do quanto eu estou ingerindo para o quanto eu estou gastando, né? Porque a gente sabe que hoje na medicina se estuda muito os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, fobias, de uma forma geral. Mas a ansiedade, né, como a gente já discutiu, vem discutindo, faz parte do nosso dia a dia, essas conversas, né? A ansiedade, como que a nutrição pode ajudar até a combater a ansiedade, né, nessa tentativa de emagrecer, mas de enganar a fome, de uma forma um pouco mais específica, Rê? Como que a nutrição pode ajudar nesse aspecto um pouco mais amplo, nesse contexto maior? Vamos lá. A nutrição, né, a alimentação em geral, ela é uma faca de dois gumes, né? Uma nutrição muito mal planejada, uma pessoa que passa muito tempo sem comer, muitas horas sem comer, ou se submete a dietas muito restritivas, ela tende a apresentar um aumento na ansiedade, né? Então, e aí na próxima refeição em que ela se permitir comer, ela acaba comendo quantidades muito maiores do que comeria se tivesse fracionado ao longo do dia, enfim. Então,
cobranças excessivas, a pesagem diária, como você comentou, várias vezes ao dia, tudo isso pode aumentar a ansiedade do atleta e aí, ao invés de emagrecer, obviamente, ele vai, em algum momento, comer escondido, né? Porque a gente ouve muito dos treinadores, não é possível que essa menina não emagreça, a sua dieta não está correta, ela não come nada e está engordando e tal. É certo que a relação dessa pessoa com a alimentação não está saudável e que é certo também que em algum momento ela está comendo algo que ninguém está vendo, principalmente à noite. E aí depois de algum tempo de experiência, né, são 22 anos já nessa jornada, em algum ponto do acompanhamento o atleta abre o jogo, fala, Rê, eu comia mesmo, falava que não comia, mas era pacote de bala, né? A gente teve até o caso das atletas em Espírito Santo, que a gente sempre conta, né? Que foram viajar para competir e dentro do travesseiro, né? Da fronha tinha bala, tinha pirulito, elas estavam ansiosas, compraram quilos de doces e comiam escondidas. Então, uma atleta que não emagrece, ou ela tem um distúrbio muito grande que a gente vai investigar, mas a maior parte é porque está com uma relação doentia em relação à alimentação. Como é que a gente pode fazer o papel inverso, né? Então, fechando a primeira pergunta que você fez, né? Como é que eu consigo emagrecer? É mágico? Não é mágico. Eu preciso gastar mais e comer menos. E aí isso é customizado. Eu tenho que sentar com o atleta, ver quanto ele pesa. Existe um percentual de perda de peso, né? Então, em geral, para atleta não se trabalha com uma perda acima de 1% por semana. Então, se eu peso 50 quilos, eu não deveria perder mais do que 500 gramas na semana. São muitos cálculos, né? Para perder esses 500 gramas na semana, quantas calorias eu tenho que reduzir entre o que eu gasto e o que eu vou comer, né? Então, se eu gasto 2.000 ou 3.000, eu vou ter que comer quanto menos para perder peso. Tudo bem, até aí parece ser matemático. Mas depois disso é que começa a situação, né? Eu preciso ter grupos alimentares que são importantes para que o atleta consiga treinar. E, em geral, as pessoas tiram todo o carboidrato e não é assim que se faz. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas como é que eu controlo essa ansiedade para comer menos sem sofrer tanto? Que é a sua última pergunta dessa etapa, né? Uma forma específica, falando em transtorno de ansiedade mesmo, porque lembrando que a gente usa muito o termo ansiedade assim, da boca para fora, mas isso é um transtorno, tem psiquiatras que tratam com medicação, não é algo assim, né, simples. Não é gripezinha. Não é uma gripezinha, né? E a gente até leu juntos, eu e você, né? A gente vem escrevendo aí um trabalho para uma meta-análise falando sobre suplementação com extrato de camomila, né? Então, esse é um tipo de produto alimentar, né? Que a gente poderia utilizar para o controle da ansiedade. Então, substituindo uma medicação que por vezes tem efeitos colaterais, ou que por vezes está na lista de doping, enfim, o chá de camomila não está, então o extrato da camomila tem sido testado e em algumas situações tem se mostrado bastante interessante. Não estou dizendo que é a salvação da lavoura, mas tem trabalhos que mostram um efeito razoável, né? E como não é doping e não há efeitos colaterais, né, relatados, é uma possibilidade. Então, de forma direta, para tratamento do transtorno da ansiedade, a camomila tem sido esse eleito. Agora, tirando de lado o transtorno da ansiedade, o que eu faço com essa fome que eu tenho, essa vontade de comer, né? Então, a primeira coisa, né, aí vem uma série de dicas. A primeira coisa que você tem que entender é se é fome mesmo, né? Porque fome é diferente de apetite, é diferente de vontade, é diferente de ansiedade. Então, a fome, ela bate, né, quando de fato o seu organismo demonstra a necessidade de organizar a sua homeostase, né, manter sua glicemia, seu açúcar do sangue, assim, né, por diante. Então, quando eu digo que uma pessoa tem fome, isso significa que se eu puser qualquer coisa na frente dela, ela vai comer. É diferente do apetite, né, que às vezes a gente fala, eu tô com vontade de comer, mas tem que ser o chocolate. Então não é fome, é vontade daquilo, né? Então eu tenho que diferenciar. Entender o que é fome, ok, vamos para uma segunda etapa.
pode haver uma confusão também entre fome e sede. Isso tem relatos na ciência, na literatura, de que as pessoas se hidratam mal e a sensação delas é que elas têm que comer, quando na verdade elas deveriam tomar um copo d'água. Sim. Né? Não, Renata, mas é fome mesmo, né? Então, vamos lá, né? Uma terceira opção. Então, pequenas orientações. Primeiro passo é: tente diminuir o tamanho do prato e não a quantidade de alimentos em geral. As pessoas, o nosso cérebro é muito mais complexo do que o que a gente pode imaginar, né? Então, tem trabalhos que investigam o efeito visual, né, da refeição, da alimentação, sobre a nossa fome, sobre a nossa saciação. Saciação é o momento em que eu percebo durante a minha refeição que já está na hora de parar, né? Saciedade, na verdade, é o intervalo que eu dou entre uma refeição e outra. Que horas que eu vou voltar a comer. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter é com a saciação, que horas que eu tenho que parar. Então, tem pessoas que usam o prato tradicional, enchem aquele prato e só se dão por satisfeitas quando esse prato estiver todo esvaziado, mesmo que ela não tenha mais fome da metade do prato para diante. Então, uma orientação simples é você tentar reduzir um pouco o tamanho do prato, que é o oposto do que os restaurantes aquilo fazem, né? Que colocam aquele prato gigante e você coloca muito mais do que você precisaria. Então, tenta partir para um prato de sobremesa, enche esse prato e aí o seu cérebro vai codificar que você está comendo um prato cheio, certo? Uma outra forma de driblar essa fome todo o caminho do alimento que ele segue, da hora que eu coloco na boca até a hora que chega ao meu sangue, né, tem um caminho grande do digestório, começando pela mastigação. E a gente sabe que o movimento da mastigação aciona essa saciação que eu falei, né, que faz a gente parar de comer mais cedo ou mais tarde. Não é à toa que nutricionista tem hábito de dizer: comece comendo pela salada, né? Porque em geral a salada crua ela é mais rígida. Então ela nos obriga a comer mais, né? Uma folha verde, uma cenoura crua, uma beterraba ralada crua, você vai mastigar muitas vezes e essa mastigação vai levar uma informação para o seu cérebro de que você está se alimentando. Então, quando você chegar no prato quente, que em geral é o mais calórico, né? Que vem lá Sim. a gordurinha, o carbo, enfim, você já não está com aquela fome de leão, né? Então a mastigação é o primeiro passo. E aí vem aquela relação, então prefira alimentos sólidos aos líquidos, ao invés de tomar suco, coma a fruta, mastiga o bagaço da fruta, tudo isso vai te dar uma saciação maior, né? E também uma saciedade maior, porque a próxima refeição também vai sendo afastada, né? Porque a minha saciedade dura. Outras questões que podem fazer com que eu sinta menos, né, essa necessidade de comer pouco. Comer mais fibras, né? Então, de novo, a salada contribui, as frutas contribuem, os cereais integrais, né? Trocar o arroz branco pelo integral de vez em quando, não precisa ser todo dia se você não gosta, mas dá uma variada, né? Usar as farinhas mais integrais. A fibra, ela também vai lentificar a saída do alimento, né, do estômago para o intestino. Quanto mais tempo o nosso estômago fica cheio, né, ou seja, tenha mais alimentos encostando na parede, mais a gente sente essa saciação. Então a fibra ajuda muito, além dela cuidar da imunidade, né, das bactérias do intestino, diminuir colesterol, enfim, ela tem essa capacidade de me fazer comer menos sem sentir tanta fome, né? Então me ajuda muito. Tem várias situações aí que podem ajudar, como eu disse, a proteína, né? Então você colocar um pouquinho de proteína em momentos que você percebe que é o seu pico, né, de vontade de comer, né, de desespero. Que nas mulheres, em geral, é mais para o final da tarde, tem um pouco a ver também com liberação de serotonina, enfim. Então, você colocar a fibra é bacana. Eu já vi trabalhos e já testei na prática também, de usar até, por exemplo, para quem ainda não está adaptado à salada, fruta, etc., você usar um pouco disso e um pouco de suplemento de fibras e a pessoa misturar essa fibrinha na água, por exemplo, 20, 30 minutinhos antes da refeição, né, isso com orientação do nutricionista, avaliando
outras questões para ver se não tem nenhum efeito colateral para absorção de algum Certo. nutriente. Mas, e isso faz de fato com que as pessoas, quando cheguem à próxima refeição, elas não cheguem desesperadas, né? Então, na verdade, resumindo, né? Emagrecer, de fato, para você emagrecer, é necessário que você coma menos do que você gasta. Mas pode ser com dor ou sem dor, né? Você pode ter alguém te ajudando a controlar essa saciedade ou não. Agora que a galera está em quarentena, tem muita gente que acha que está de férias, né? Que está na Disney, né? Está dentro de casa, tal. Então um dia almoça meio-dia, outro dia almoça às 4 da tarde, outro dia... Isso também é bem ruim, né? Você organizar a rotina do seu dia, mesmo estando em casa, não faz com que o seu organismo pense, por exemplo, que você está lá preso na caverna, né? E que você, eventualmente, como a gente falou no início da live, para quem está chegando agora. Então, você manter padrões faz com que o seu organismo não se prepare toda hora para entrar em combate ao desespero da fome. Então, tentem organizar horários, não precisa ser também meio-dia e 52, mas assim, uma faixa de horário que você vá fazer suas refeições todos os dias. Porque isso acalma, né, o seu organismo, faz com que ele entenda que, olha, ok, já estou começando a sentir fome, mas mais ou menos daqui meia hora é hábito que ela coma, então a gente tem como segurar, né? Claro que o organismo não pensa desse jeito, é só uma forma de tentar traduzir um pouco o raciocínio. Não, perfeito. Eu acho que tem que abrir o jogo, né, Rê, que nós passamos também, né? Porque parece que, eu sou treinador físico, você é nutricionista, e parece que, caramba, a vida perfeita do ponto de vista nutricional, emagrecimento e treinamento. E claro que não, né? A gente tem dor, a gente come e às vezes acaba não comendo direito. E, né, nosso segundo filho, né, o Henrique, quase chegando a 1 ano, com aquele todo tumulto, né, de um filho de 3, um filho de 1, eu nas coletas do doutorado, pilhado com um monte de coisa. Você lembra, né? Cheguei a 96 quilos na minha pior fase de treinamento, né? Tendo menor gasto energético e comendo totalmente desregulado por questões de ansiedade, por vários maus, vamos dizer assim, do século. E foi graças à primeira dica que você deu, né? A dica de reduzir o tamanho do prato. Né? Reduzir o tamanho do prato, diminuir todas, né, um pouco em cada refeição, diminuir, treinando quase nada, ou seja, o exercício não colaborou com nada, né, mas eu tinha o foco de sair, e fui de 96 até 87, alguma coisa, até a gente mediu, fizemos em casa, tudo, mas de uma forma simples, né? Falar que foi fácil, né? Vi um prato, vi uma comida gostosa, não vontade de repetir, mas simplesmente entendia, né, e internalizei a diferença do que é fome e do que é apetite, né? Que acho que é isso que você deixou muito bem claro. Parabéns pela explicação. Já sei lá, quantas vezes você já me falou isso e eu sempre falo, caramba, é isso mesmo. Pô, que dica sensacional. Porque você manda muito bem. Bom, dando sequência, para quem é atleta ou para quem não é atleta, enfim, mas principalmente para quem é atleta, que quando, né, recebe do seu treinador uma bronca ou a torcida, ou seja lá quem for, você mesmo, né, você mesma se olha e fala, caramba, eu preciso emagrecer, e aí você começa a ficar numa paranoia de que você não pode comer nada, tem que cortar isso, cortar aquilo. Doce, que acho que né, principalmente para meninas, né, mulheres, né, querendo não tem, né, um apelo maior para doce, né, uma questão já, sei lá, se é cultural, fisiológica, enfim, mas mulher adora um docinho, gosta de uma coisa mais, né, do que o próprio homem às vezes, né? Apesar que tem uns caras que são sem vergonha que não vivem sem um sorvetinho. Não é só mulher, não. Mas enfim, o atleta que está em emagrecimento pode se dar o luxo de comer um doce? Deve, né? Deve? Deve sim. Tem gente que fala, Renata é louca, meu Deus do céu, falou pra menina comer chocolate, enfim. O que a gente tem que entender, pessoal? Primeiro, né, esses dias eu recebi até um WhatsApp, né, de uma dessas mães que assistiram a live, aí se interessaram, mandaram WhatsApp pro João, o João me encaminhou, porque surgiram muitos debates, né, e eu adoro nutrição, eu acho bacana a gente conversar. E uma delas falou, minha filha tem muita dificuldade de emagrecer.
Em uma semana ela foi só de 51 para 48 e está muito lento o emagrecimento dela. Então, primeiro, assim, é um detalhe que eu acho que é importante. As pessoas nem sabem o que é ter dificuldade para emagrecer. Porque você pular de 50 para 48 em uma semana é dificílimo. Isso não é dificuldade de emagrecer, tá? Ah, mas o sonho dela é chegar nos 46. Uma coisa é sonho, outra coisa é realidade, né? Vamos trabalhar aos poucos. Então, assim, perder esse peso todo em tão pouco tempo não é uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer. Então, um atleta, teoricamente, deveria ter menos dificuldade do que um sedentário, porque ele tem um gasto maior, ele tem o luxo de comer também um pouco mais, né? Então, por mais que ele esteja querendo emagrecer, vamos imaginar que no dia ele gaste 2.800 calorias e para emagrecer ele tenha que reduzir disso, ainda assim, nessa dieta menor, que eu não vou dizer quanto é porque isso precisa de cálculo, para não virar receita de bolo, Sim. né? Dentro disso que sobra, cabe um doce, cabe uma pequena dose de doce. E por que eu disse que não só pode como deve? Porque o que é proibido vira desejo, né, absoluto. Então, eu tô cansada de ver, gente, eu sei, 22 anos trabalhando, a gente já viu praticamente de tudo, não dá para dizer que já viu de tudo, mas é muito fato que se eu digo para uma atleta que ela não pode comer doce, pode ter certeza que em algum momento ela não vai comer 100 gramas de doce, ela vai comer 1 quilo de doce. Então, é mais fácil dizer, olha, coma uma pequena porção todo dia, até um dia que ela vai dizer, hoje eu nem quis, porque já deu para mim, né? Eu vou até repetir aqui uma fala de uma amiga nutricionista, que é a Márcia Dascal, que eu admiro demais e gosto pessoalmente também. Ela sempre diz, né, eu quero comer doce, mas nessa loucura de tô ansiosa, eu vou lá e como qualquer doce. Não, então vamos planejar, porque planejamento sempre resolve a vida, né? Exato. Então, se eu conseguir planejar, eu quero um doce, escolha primeiro o doce que você mais gosta, né? Já que é para comer, vamos comer aquele doce que eu mais gosto. Porque senão eu vou comprar uma porcaria de uma balinha cheia de corante lá só porque me deu vontade de comer doce. Então, eu vou comer isso aqui, mas é todo dia, então tudo bem. Eu não vou colocar esse doce no pódio das coisas que me dão prazer, porque isso já virou comum no meu dia a dia. Porque, na verdade, as pessoas estão procurando no doce o prazer que elas não estão encontrando em outros lugares, né? A gente também já falou um pouco disso na primeira live, né? O ser humano, ele tende a fugir das situações negativas. Então, eu tive uma pressão no treino, eu preciso escapar, eu não quero enfrentar aquilo, então por isso que é importante ter o psicólogo na equipe, que ele vai te ensinar a enfrentar aquilo. E não querendo enfrentar aquilo, eu vou comer o doce. E aí, como eu não planejei aquilo, eu não comprei o doce que eu gosto, não está na minha dieta, eu vou comer o doce que aparecer ali na frente do ginásio, escondida, e vai ser o mais barato e o mais rápido que eu encontrar ali, e provavelmente vai ser o que pior vai fazer, né, para a minha saúde. Então, planeje o seu doce, mas aí tem que ser, óbvio, moderadamente, e tem doces que são bacanas, né? Não precisa ser aquele mirabolante, não, porque tem gente que reclama também, ai, Renata, se você for prescrever para mim o brigadeiro da biomassa da banana verde, que eu tenho que comprar não sei aonde e tal, eu vou desistir. E de fato, né, às vezes tem dietas que são tão difíceis de você encontrar um ingrediente e tal, que a pessoa desiste. Mas coisa simples, até a gente fez aqui em casa esses dias, né, para os meninos. O Matheus, meu mais velho, nunca foi muito de doce. Aí ele foi na casa de um amiguinho e a mãe do menino fez picolé de fruta. E ele experimentou com quase 4 anos de vida e achou legal, bacana, até porque é o amigo que ele mais gosta. Mãe, faz o picolé. Fizemos, então beleza, a gente bateu lá 2 bananas, um pouco de fruta vermelha congelada, a banana já dá, né, o ponto, e um pouquinho de leite. Colocou lá na forminha, ficou um super sorvete delicioso, né? E o que tinha ali? Fruta e leite, que tá na dieta da atleta. Então, se todo dia ela tem que comer fruta e tem que tomar leite, por que eu não posso juntar os dois e fazer um sorvete, né? E aí tem a questão visual, tem o formato do picolé, né? Então, muitas vezes só de eu estar comendo a fruta de outro jeito, já me dá outra sensação de prazer, sem ter que mergulhar
na trufa de chocolate da tia da esquina, entendeu? Então, a questão é, tudo que a gente proibir demais vai se virar contra você, né? Então, acho que o atleta, ele tem que passar por processos de educação alimentar e nutricional. Ele tem que entender o que são os alimentos, o que são os nutrientes, que o doce deve ser consumido moderadamente, mas que não é algo que é proibidíssimo, porque desde Romeu e Julieta a gente sabe que o que é proibido, né, acaba virando... Vira tentação, né? Então acho que pode e deve, desde que seja aquele que você gosta e moderadamente, esteja dentro do seu planejamento, pronto para não te causar desespero, né? Não. Bom, beleza. Fechamos então a parte do comer doce é proibido, mas já de doce nos faz lembrar carboidrato, vem aquela pergunta que acho que todo mundo tem dúvida. Se trocar o carboidrato pela proteína vai favorecer tanto performance quanto emagrecimento. Faz sentido restringir o carboidrato, aumentar a proteína, principalmente para performance e emagrecimento? Pois é, né? Isso é uma prática muito comum que a gente encontra na nossa vida profissional, né? Há algum tempo já a redução do carboidrato vem entrando em moda, né? E é uma coisa que é importante a gente deixar claro, né? O que é restrição de carboidrato, o que é reduzir carboidrato. Então, independente se é atleta ou não, as pessoas têm que entender o seguinte, existem recomendações de carboidratos que devem ser ingeridas por humanos em geral, saudáveis, enfim. A gente costuma ingerir muito mais do que é o recomendável. Então, para quem não é atleta, esquece o atleta por enquanto, a recomendação são 130 gramas de carboidratos ao dia. A gente tem no mundo uma média de consumo de 400, 350 gramas. Então, de fato, as pessoas exageram no consumo de carboidratos. Então, neste caso, quando há um exagero, reduzir o carboidrato não significa que eu estou restringindo. Eu estou, na verdade, tentando chegar perto daquilo que é o correto, porque as pessoas exageram. E aí veio uma outra ponta dessa história. Não, mas eu já ingiro o que é o recomendável e eu quero restringir ainda mais. Isso é um tiro no pé para um atleta, né? Para o atleta a recomendação nem são 130 gramas, é muito mais, porque ele gasta mais esse combustível energético porque ele está treinando e isso varia de acordo com a modalidade, a duração, as frequências de treino, isso tudo a gente avalia caso a caso, né? Mas um atleta em geral, se ele treina 5 vezes na semana, no mínimo 1, 2 horas, que nem é o caso da GR, né, que treina muito mais, ele já teria que ter aí 5 vezes o peso corporal dele na forma de carboidrato, só que em gramas, claro, né? Então, se eu peso 50, eu teria que comer 250. Mas tem gente que treina muito mais do que isso, então a recomendação é bem maior. E aí as pessoas falam, não, então se o excesso de carboidrato engorda, se eu tirar o carboidrato da minha dieta, eu vou emagrecer. Na verdade, qualquer nutriente como carboidrato, proteína, gordura, né, que você tirar da sua dieta, ela vai ficar menos calórica e você tende a emagrecer. Mas o carboidrato é um combustível muito utilizado em exercícios, seja de alta ou de baixa intensidade, mas principalmente os de alta intensidade. Então, a primeira coisa que você vai ver é que o seu atleta não vai render, né? Você vai ter uma atleta que vai desistir da série, né? Não vai buscar um aparelho ou um corredor que vai quebrar no meio da sua corrida, do seu longão no fim de semana, enfim. E aí muita gente fala, tá, mas eu tiro o carboidrato e no lugar eu coloco a proteína, né? É um trabalho dobrado, vamos dizer assim, porque na falta do carboidrato, a proteína pode se tornar carboidrato, que em química a gente chama de gliconeogênese ou neoglicogênese. Então, no momento do desespero, eu estou lá treinando, preciso de carboidrato, sem contar que tem algumas células do nosso corpo que só usam carboidrato para sobreviver, né, glóbulos vermelhos, neurônios, enfim. Então, se eu não como esse carboidrato, eu vou ter que dar conta de produzir para alimentar pelo menos esses 2 tipos de células. Então, eu começo a quebrar essa proteína que eu estou comendo e transformar em carboidrato. É como, então, se eu comprasse um sabonete importado para redução de rugas e usasse como substituto para lavar o dedão do pé, né? Então, assim, é pegar um nutriente super nobre, que é a proteína, e fazer que ela vire carboidrato para gerar energia.
Além disso, esse processo de fazer a proteína virar carboidrato é um processo longo, complexo, demorado, que faz com que a performance caia. É como se você estivesse no meio da sua viagem, né? E aí, como o teu combustível acabou e você não comeu, você vai ter que parar para fazer aquilo de novo, para preencher aquele tanque outra vez, né? Então, eu vou ter que diminuir minha performance para esperar meu fígado, né? Transformar a proteína em carboidrato, para que esse carboidrato possa me ajudar a gerar energia. E o que é pior, eu não uso todos os componentes da proteína para gerar carboidrato. A proteína, teoricamente, vamos dizer assim, em número de elementos, ela é maior do que o carboidrato. Sim. Então, eu pego o carbono, o hidrogênio, o oxigênio para produzir carboidrato e o nitrogênio que tem na proteína eu não uso para gerar energia. Então, eu acabo gerando um lixo metabólico que pode causar fadiga, né? Que é o nitrogênio que, na verdade, vai formar amônia. Então, eu começo a fazer o meu atleta entrar numa perda de performance horrível, né? Então, se eu falo em alto rendimento, isso não vale a pena. E o excesso de proteína, como a gente já veio falando na outra live, né? Pode fazer com que eu tenha acidose, pode me fazer liberar paratormônio e pode me fazer, portanto, perder mineralização óssea. Então, se eu começar a tirar carbo e lotar minha dieta de proteína, eu acabo fazendo minha atleta fraturar, né? Que também é uma das maiores reclamações da ginástica rítmica, por exemplo, mas não é só dela, tem várias modalidades que tem fratura por estresse, enfim, lutas, né? Uma série delas. Então, o excesso proteico é um risco para o atleta, né? A gente não pode ficar fazendo trocas aleatórias, porque é quase que cultural já. As pessoas falam, mesmo quem não é nutricionista, né? Você tá precisando emagrecer, tira o carbo, mas eu tô com fome, come um pouquinho mais de proteína aí para enganar, né? A gente até falou que proteína auxilia no controle da fome, mas são pequenas doses, controladas, planejadas, não é tudo ou nada. Eu acho que o que eu mais vou repetir nesse nosso encontro é que emagrecer não é tudo ou nada, é um pouquinho todo dia. Exato. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com o período de férias. O que eu tenho recebido de mensagem, né, depois que a gente começou a fazer essas lives, de mãe, de treinadora, falando, olha, minha filha desenvolveu transtorno alimentar, uma vez que ela voltou de férias, ela engordou muito, e aí a pressão foi imensa para ela emagrecer de uma hora para outra. Então, assim, a vida do atleta não é uma vida fácil nem nas férias, porque é o que eu falo, não dá para proibir nada, a gente tem que ser, né, tem que usar o bom senso, mas também nas férias a gente também tem que usar o bom senso, porque se o atleta engordar demais, ele vai sofrer uma pressão na volta que talvez desencadeie um problema para a vida inteira. Sim. Então, até mesmo nas férias, a gente libera um pouquinho, porque todo mundo é filho de Deus, né? Mas é uma coisa que também tem que ser planejada, porque os retornos são muito traumáticos, né? Sim. Não, senão é um choque tremendo, né? Um choque no treinamento. E aí, até aproveitando o gancho, são as próximas lives que eu vou falar um pouco do retorno, né, dessa quarentena, que a gente já viu que antes de 31 de maio não vai rolar, né? Exceto se na sua cidade aí, né, você treinadora tem uma facilidade para retornar, mas acho que praticamente impossível. Eu tinha cantado essa bola já em março, no comecinho de março, que para mim o negócio só vai voltar em agosto. Eu não sei, né? Vamos ver se 1º de junho as coisas voltam ao normal. Mas a princípio, e quando voltar, né? Para quem está dentro de casa, comendo a comida da mãe, que com certeza sempre a melhor comida é da mãe, é da família, sabe que... Ou do pai, né? Ou do pai, que você tem aí pelo menos mais 4, 5 semanas para tentar se enquadrar, né? Aproveitar essa live, as dicas que a Rê está dando, para quando voltar, você voltar mais perto daquele que é o peso da sua melhor performance, do seu ponto ideal, para que não tenha um choque e passar pelo que você falou, né? Que nenhuma treinadora também, né? Não tem como só passar a mão na cabeça. Você, treinadora, vai falar, pô, caramba, como que você chega nesse ponto? Você vai ter que, aí começa aquela bola de neve. Começa a correr na esteira, faz jejum intermitente, corre com caneleira, usa saco de lixo para emagrecer, faz uns absurdos para falar, eu preciso perder 10 quilos em 10 dias, né? Então, isso que você falou é muito importante mesmo, tá? De forma resumida, Rê, para a gente fechar um pouco desse assunto do desempenho, enfim, emagrecimento, que não tem jeito, tem que falar mais dele mesmo, o que não pode faltar na alimentação de um atleta?
mesmo que o objetivo seja emagrecer? O que não pode faltar? É claro que é sempre importante dizer que o atleta ele tem que ter uma orientação individualizada, né? O que a gente está falando aqui são diretrizes gerais, mas cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua individualidade biológica, então não dá para eu dizer aqui, ó, anota aí que você vai acordar, vai comer isso, aquilo outro. Mas tem alguns pontos que a gente tem que alertar. Estou olhando aqui, gente, 45 dias dentro de casa, que horror. A gente a gente tem que ficar muito atento ao seguinte, produtos lácteos, né, iogurte, leite, queijos, os derivados, a gente não pode deixar de oferecer pelo menos 3 porções ao dia, né? Principalmente para atletas que têm aquele risco maior de fratura, a antiga tríade, né, que vem sendo chamada agora de REDS, enfim, porque o cálcio que a gente tem nesse alimento ele é fundamental para essas meninas. Em algumas situações é necessária até a suplementação, mas em geral, via alimento, a gente alcança boas quantidades de cálcio. Eu já ouvi, por exemplo, mães, né, reclamando, essa menina nunca vai emagrecer se ela continuar tomando esses 3 iogurtes que a nutricionista manda, né? A gente tem que ponderar muito o que a gente coloca na nossa dieta. Quando eu penso em 3 iogurtes, por exemplo, eu estou falando daquele iogurte branquinho, mais azedinho, né? Por exemplo, o iogurte desnatado. Cada embalagenzinha daquela tem 57, 60 calorias, depende da marca. Então, se eu tomar 3 ao dia, não são nem 200 calorias, porém, ali eu tenho a proteína necessária, ali eu tenho o cálcio necessário, e eu garanto para vocês que não são essas 57 calorias aí do potinho de iogurte que vão fazer o seu filho ou a sua atleta engordarem. É aquela história, né? Não é só a matemática, quantas calorias. Eu preciso, dentro daquelas calorias que eu posso comer, priorizar aqueles nutrientes que são importantes para o meu treinamento, né? Então, aquela regra da pirâmide alimentar, ela serve para todo mundo, só que no atleta depois eu vou ter que mexer em horário, quantidade, enfim. Mas se a gente for pensar em grupos alimentares, né, que é o grupo dos carboidratos, cereais, tubérculos, farináceos, enfim, a gente já falou sobre isso, que é a base da pirâmide, que não é para restringir carboidratos. Se eu vou subindo na pirâmide, eu tenho hortaliças e frutas. São fundamentais, né? No mínimo também 3 porções de frutas ao dia, 2 pratos enormes de salada, um no almoço, um no jantar. Isso é obrigatório na vida de um atleta, porque além daquela fibra que eu falei, que é importante no emagrecimento, ali a gente tem uma série de pigmentos, é por isso que frutas e hortaliças, né, as saladas em geral, têm cores tão diferentes, né? Porque, em geral, esses nutrientes que têm função de dar cor, que são pigmentos, eles também são antioxidantes, eles previnem muitas lesões nos nossos atletas. Então, é fundamental que um atleta, ele priorize esses alimentos. Dentro das frutas, inclusive frutas oleaginosas, a castanha do Pará é uma fruta muito rica em selênio, que previne lesão também. É muito importante que haja todos os dias consumo aí de 1 a 2 castanhas do Pará. Não é a de caju, é do Pará, né? Que a gente aqui no Nordeste tem bastante, mas hoje em dia, né, tem em todo lugar. A gente vai subindo a pirâmide, a gente encontra o grupo das proteínas, né? Que tem lá, já falei, né? Dos lácteos, tem as carnes e ovos, né? E tem também os feijões, enfim. Dentro das carnes, a prioridade sempre é trabalhar com peixes, mas não precisa ser só o peixe, né? Na carne vermelha você tem uma maior concentração de ferro, que também é importante para as meninas, né? Para prevenir anemia. Mas no feijão também tem ferro, então uma combinação de tudo isso. É importante que o peixe, voltando, né, nas proteínas de origem animal, se eu tenho 7 dias da semana, almoço e jantar, são 14 refeições, tentar trabalhar pelo menos 5 refeições com peixe, depois frango, depois a carne vermelha, aí a gente vai deixando ovo, carne suína para menores frequências, né? E aí o topo da pirâmide são óleos e doces, e a gente já falou sobre isso. Então, se a gente for trabalhar com óleo, a gente já criticou bastante o óleo de coco, né? Pensar em trabalhar com azeite, trabalhar com canola. E o doce, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? Moderadamente, aquele doce que você gosta, e tirar um mito um pouco de que é o doce que vai resolver o prazer da minha vida. Então, vamos colocar esse doce como algo natural no meu dia a dia.
até é algo que eu às vezes ensino em sala de aula, né? Que metabolicamente, no final do treinamento, a gente tem algumas modificações bioquímicas, fisiológicas nas células, né? Então, o transportador de glicose, que a gente apelidou de GLUT4, né? A gente, eu digo a ciência, ele está muito na membrana da célula quando a gente termina de treinar. Então, se eu como um doce, por exemplo, logo no pós-treino, ele até pode me ajudar, não que isso tenha que ser rotina, pelo amor de Deus, né? Pós-treino não é isso, mas eventualmente se eu comer nesse momento, ele pode até me ajudar na reconstrução do glicogênio, que é o meu combustível muscular. Então, são modificações que podem me ajudar nesse sentido, né? Então, nada é proibido, mas é importante que a gente priorize alimentos que tragam benefícios além do seu valor calórico, né? Então, quis chamar a atenção em cada grupo, né? Então, os integrais, os carboidratos, as frutas e hortaliças, evitar sucos e comer aquilo, né, ao longo do dia, na forma sólida e assim por diante, como a gente já falou. Não, ótimo. E tem um detalhe importante que acho que parece ser óbvio, mas até vale a pena ressaltar, que você mencionou quais são os alimentos, enfim, né, de todos da fala da pirâmide e tal, mas é importante que as pessoas também entendam, né, as atletas entendam que a forma como é feito, né, o produto final, né, fala, pô, é um peixe, mas não é um peixe empanado na fritura, né, não é um frango, mas não é um frango na parmegiana com queijo, um monte de tomate, enfim, né, são coisas que parecem, né, mas eu estou comendo frango, mas eu estou consumindo peixe, então, que a gente, só para lembrar, né, é emagrecimento e performance, mas o que não pode faltar quando o atleta precisa emagrecer, né? Ele não vai cortar nada do que deve fazer parte, do que está na pirâmide, mas a forma como é preparado esse alimento é fundamental, né? Pode jogar no lixo todo o esforço que está sendo feito, né? Com certeza, a forma de preparo deve ser planejada. E porque muitas vezes, voltando àquela história, todo mundo acha que é matemática, né? Então, poxa, se eu comer um peixe, um salmão, né? Um peixe mais magro, inclusive, eu posso comer 100, 120 gramas desse peixe, mas eu prefiro trocar pelo valor calórico de um frango à parmegiana. Aí, então, ao invés de comer 120 gramas, eu como só um pedacinho, que é o mesmo valor calórico, mas não são só calorias, né? Exato. A gente tem o tempo inteiro que pensar, mas se eu comer só esse pedacinho do parmegiana, eu vou ter um monte de gordura, mas eu vou ter menos ferro, eu vou ter menos proteína, e esse ferro, essa proteína vão me fazer falta no treino. Então, é mais interessante você optar pelos mais leves, mais magra, e lógico, se um dia você for a uma festa, a um casamento e aquela preparação não for tão magra, é um evento, é uma exceção, mas não faça essa exceção, dessa exceção seu dia a dia, porque eu sempre brinco até em sala de aula, né, que quando eu era criança, a comida de todo dia era comida de todo dia, era arroz, feijão, mudava a salada, mudava a carne, mudava, né, a fruta da sobremesa, mas era aquele batidão, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão tão assim ansiosas, estão procurando prazer, estão tentando resolver os seus problemas de trabalho ou pessoais na alimentação, então todo dia tem que ser comida de domingo, que na minha época a gente chamava de comida de domingo, né? Comer a lasanha no domingo, comer o parmegiana era no domingo, e hoje parece que assim, todo dia eu tenho que ter a comidona do domingo para eu sair feliz da mesa, né? E eu não sou psicóloga, óbvio, mas a gente tem que começar a procurar felicidade em outros lugares também. Não que a alimentação não seja, tem que ser. A alimentação tem fundo cultural, a gente tem aquele alimento que lembra a nossa avó, e isso é muito legal. A gente não pode também tirar isso da nossa frente. Mas não precisa ser todo dia, toda hora. A gente tem que trabalhar com a moderação, né? Moderação é sempre ponto essencial em tudo. Não, perfeito. Eu acho que eu fico lembrando aqui do momento que existia o treino presencial, né, a seleção brasileira de ginástica rítmica aqui de conjunto. Vendo a sua intervenção, era lindo, né, muito legal isso que a gente estuda, que a gente acredita, sendo colocado em prática, né. O momento que eu chegava, as meninas estavam terminando o almoço, aquele cheio de folhas, né, com várias opções, cada uma com as suas preferências, né, de alimento, tudo meio preparado na quantidade certa. Treinavam comigo, depois já tinha o intervalo para comer uma fruta, elas tinham uma sobremesa fruta, ou iogurte, enfim, tudo isso que você está falando sendo colocado em prática, né? Isso é o mais legal de quando a gente tem esse, né, Débora, obrigado pelo carinho, Debs.
Ó, o Mateuzinho também tá na competição para ver quem come mais iogurte com você aí. É verdade. Né? E isso é muito legal, porque a mesma coisa do que eu estudo na ciência do esporte, do treinamento, enfim, ver isso sendo colocado em prática, né? Não só no mundo da ciência, que é a crítica maior, os doutores, cientistas falam isso, mas ninguém está lá no vamos ver o dia a dia, como que é, a pressão, aquele calor, ou enfim, tudo aquilo que acontece dentro de um local de treinamento no futebol, o sol, o basquete, a pressão de torcida, o tênis, que é individual, mas a ciência sendo aplicada, acho que isso é o mais legal. E você, eu tenho orgulho tremendo do trabalho que você faz, a sua capacidade de estar aqui dando aula, falando, né, quebrando um tabu, que é falar um buraquinho desse de uma câmera de um celular, né, que você gosta do olho no olho, gosta de falar, ter os alunos em uma sala de aula, isso é muito legal, vendo que você é extremamente versátil e consegue fazer o seu conhecimento não só ser passado aqui, mas também ser aplicado e ser respeitado. E não foi um trabalho de um dia para o outro, né? O convencimento das meninas, desde a geração lá do Rio 2016, da preparação, todo o trabalho árduo, né? Foram anos para conseguir fazer com que a coisa tivesse uma cara de nutrição esportiva real, tá? E para a gente fechar, Rê, que vamos deixar aquelas perguntas com relação à sessão de treino e competição, certamente vai ter que ser para uma próxima live, né? A Morgs aí, tudo bom, Morgs? Vamos deixar para uma próxima live, porque a galera tem que dormir, nós também. Tá bom. Né? Tá Agora para dar uma relaxada geral e a gente dar uma boa risada, Morgs, aproveita que você está aí, quero ver você Ixi, Maria. contribuir, porque agora, Morgana, olha que eu vou perguntar para a Rê. Quais os maiores absurdos que você já presenciou em todas as seleções de atletismo, enfim, todas as seleções de GR, as equipes grandes que você participou, de alto rendimento, quais foram os maiores absurdos que você já viu com relação à nutrição? Melhor sair, Morgana. Tchau, gente. Não, agora que eu vi a pergunta aqui, a gente acaba até falando a memória, mas eu acho que o maior absurdo mesmo, a gente até já comentou, né? É das pessoas acharem que água engorda. Então, acho que esse é o maior absurdo que eu já vi na vida. Essa coisa de pesar antes e pesar depois e dizer, não, então se você não está com peso tal, você vai correr ali até chegar nesse peso, né? Como se a gente fosse chegar naquele peso por causa dessa corrida, né? Então, proibir tomar água, e aí a gente vê, e não estou falando só GR não, estou falando de tudo que eu já vivi nesses 22 anos de profissão, né? Eu já vi atleta correr com um saco de lixo na cintura. Eu já vi atleta ter que fraudar o peso da balança para agradar o treinador, né? Então, já trabalhei com luta também. Luta também se fala muito em perda de peso, né? Então, das pessoas mexerem embaixo da balança, né? E ter que tirar a foto do peso. Então, tinha lá um jeitinho né, da balança aparecer com 2 quilos a menos. E aí os caras subiam na balança, tiravam a foto e mandavam. E depois a gente foi descobrir que eles estavam com 2 quilos a mais. Porque eles estavam viajando e a gente não estava junto. Então tinha esse controle aí para chegar no peso da luta. Eu já vi absurdos de a pessoa achar, por exemplo, que se ela cuspir, ela vai emagrecer, né? Então, que ela está perdendo água. Então ela vai cuspindo até a hora da pesagem. Eu já vi absurdo de que a pessoa não vai emagrecer porque comeu 2 frutas no dia. Então, assim, a gente já viu diversos tipos de absurdos, né? Alguns são, de fato, patológicos, né? E aí a gente tem que ter muito respeito em relação a isso, porque o atleta precisa de acompanhamento, porque ele tem algum transtorno alimentar, enfim. Mas o que eu chamo de absurdo é quando alguém que não é o atleta coloca essas ideias na cabeça do atleta, né? Então, assim, e que essa pessoa que está colocando essa ideia, ela não é alguém que tenha transtorno. Na verdade, ela leu em algum lugar, ouviu alguém dizer, e ela vai só colocando em prática sem conferir se aquilo é verdadeiro ou não. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com a internet, porque na internet cabe tudo, né? Você não precisa provar nada na internet. Então, até o que a gente está falando aqui hoje, eu sugiro que as pessoas também tomem o cuidado de conferir, porque
eu posso aqui estar dizendo que eu fiz mestrado, doutorado, que eu garanto, mas a obrigação de quem ouve é sempre duvidar, né? Porque eu acho que a gente tem, antes de colocar alguma coisa em prática, se alguém quiser depois, Renata, me manda uma referência disso que você falou, tal, a gente vai mandar os trabalhos, colocar a referência, né, em algum acesso que vocês quiserem, quem quiser, porque a gente tem que conferir, né, quando a gente trabalha, porque só levar uma informação de um lado para o outro, a gente não sabe exatamente de onde veio essa informação, né? E na internet hoje tem muito absurdo, então vamos ficar atento a tudo isso aí, para a gente não colocar a saúde do nosso atleta em risco e, consequentemente, a performance também, né? A gente tem que cuidar desses dois pilares super importantes aí. Não, exato. Muito legal mesmo. Deixa eu só contribuir com uma que eu lembrei, que essa é boa demais, do futebol. Não é aquela do chocolate do padre. Chocolate? Não. Mas tinha um atleta que a contratação dele, né, quando eu trabalhei no profissional lá, era a Série B, a equipe que eu trabalhava, e era totalmente atrelada ao peso corporal dele, só para você. Então, quem é da GR, meninas, atletas, treinadoras, vocês não achem que é só na GR que existe isso. No futebol também. Condicionado o contrato do cara, do jogador, atacante, de acordo com o peso. Só que óbvio, né? O cara era para pesar 80, chegou pesando 96, né? Um cara de 1,70 m e pouco. Ou seja, ele estava quase com sobrepeso, né? Mas o cara era craque. E sobrou para mim, né? O preparador físico tinha que cuidar do cara. A gente já não tinha mais nutricionista, não tinha nada. E o cara vinha numa pegada boa, né? Perdendo ali bastante peso corporal ao longo de algumas semanas, poucas semanas. Mas ele precisava naquela que o presidente, o diretor colocou. Cara, você tem que chegar em tal dia, vamos imaginar, amanhã, dia 30 de abril, precisa chegar em 86 quilos. E aí fosse uma segunda-feira. Aí na sexta-feira, quando ele pesou, e eu tinha que estar lá presente, né, na hora da pesagem, ele chegou e pesou 87. Ou seja, o cara precisava de um quilinho para chegar nos 86 na segunda para assinar o contrato. E ele chegou com 89 e lá vai pedrada, segunda-feira de manhã. Ou seja, no final de semana o cara quebrou tudo, né? Comeu pra caramba, bebeu. Mas ele chegou para mim, cara, foi perfeito, segui tudo, mas justo ontem, domingo à noite, estava com a minha família, não tinha família, era solteiro, bagunceiro. No final ele foi lá e falou, pô, comi, sabe aquela lasanha individual, congelada? Pô, comi uma ontem à noite, cara. Eu falei, não vou falar o nome dele, óbvio. Eu falei, você quer me dizer que você aumentou 3,5 kg porque você só comeu uma lasanha individual ontem à noite? Ou seja, você não comeu nada sexta-noite, sábado o dia inteiro. Você não chutou, meteu o pé na jaca com cachaça, que gostava de beber, né? E o cara queria que ainda desse uma roubadinha para falar, não, chegou no 86,3, pô, 300 gramas passa, né? E óbvio que o cara ficou lá ainda mais um mês, não emagreceu e não fechou o contrato. Mas são uns absurdos, né? Ou seja, uma lasanha não vai fazer ninguém aumentar 3 quilos de massa gorda, né? Não tem como, de jeito nenhum. Mas a Debs me lembrou, Debs, eu não vou estender muito, porque aí é muita história, futebol. Dia das histórias que tem dos sucrilhos, do chocolate do padre, enfim. Mas vou encerrar aqui te agradecendo mais uma vez, de coração, né? Não só por você ser minha esposa e a gente ter uma relação muito bacana, pessoal, profissional, enfim, mas da gente poder realmente ajudar as pessoas, tentar agregar, levar algum conhecimento que para a gente, né, acreditamos ser muito útil e que para todo mundo que está aí hoje, seja atleta, seja treinadora, seja pai, mãe de atleta, que eu acho que a mensagem que a gente traz aqui, que a gente, né, pode comprovar, né, que a gente não fala, não, a gente tem a ciência por trás de tudo isso, tem a nossa experiência prática, que é algo que conta muito, tanto quanto a ciência, do que a gente viu que deu certo e do que não deu. E então, te agradeço de coração, é muito legal para nós da Treinando Online, né, ajudar nesse sonho da gente tentar realmente ajudar o máximo de pessoas aí. Foi um prazer, amor, agradeço demais por você confiar em mim, né? Você exagera um monte aí, mas eu entendo que tem o viés do amor, né? E foi muito prazeroso, a gente está aqui nesse momento de quarentena, onde a ansiedade de todo mundo está no limite, é um momento de muita tristeza, né? A gente vê o mundo todo passando por momentos muito difíceis,
Então, poder dividir, poder compartilhar, ameniza um pouco esse sofrimento coletivo, né? Então, a gente está aqui à disposição, o que precisarem, dentro da nossa capacidade de alcance, porque cuidar de 2 pequenos dentro de casa, né, presos, não é fácil. A gente quase não tem tempo para nada, as lives acabam sendo tardes, né, mas é o que a gente pode e a gente vai colaborando aquilo que a gente pode, tá bom? Um beijo para todo mundo, quem puder fique em casa, não façam loucura para emagrecer, até porque a imunidade agora é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, fiquem bem e até a próxima. Beijão.